Olá, meus queridos alunos. Estamos mais uma vez aqui. Hoje nós temos um novo tema para conversar com todos vocês. Covid-19, um glossário com 22 termos para você conhecer. O novo coronavírus mudou a rotina da população e também inseriu novas palavras em nosso vocabulário. Saiba quais são eles. Eu sou Bernardino Gaioso, professor de História, Filosofia e Sociologia. Coronavírus, Covid-19, pandemia, isolamento social, achatar a curva, quarentena. Ufa! Quantas palavras novas aprendemos em esse ano de 2020, final de 2019 e 2020, e agora início de 2021. Mas vamos lá, a gente precisa conhecer e fixar essas palavras que com certeza não iremos esquecer dela por muito tempo. O que tudo isso quer dizer e qual a importância desses termos na prevenção e contenção da onda do novo coronavírus em nosso dia a dia? O que precisamos aprender com todo o que aconteceu? Apresento então a vocês 22 termos que são os mais frequentes em jornais, TV, nos rádios, no bate-papo, nos telefones, no WhatsApp, ou seja, nas redes sociais e tudo mais. A gente precisa compreender algumas dessas palavrinhas que vão somar no nosso vocabulário diário. Achatar a curva. Vocês já ouviram falar isso na reportagem, né? O que significa na verdade isso? Achatar a curva. É uma tentativa de diminuir a propagação do coronavírus, impedir que esse danado aumente significativamente o número de infectados e de mortos. Então, esse termo achatar a curva significa justamente reduzir essa capacidade de se contaminar para que dê espaço ao sistema de saúde conseguir atender a todos nós. Assintomático. Vocês já ouviram falar? Fulaninho esteve doente, mas não tinha nada, não tinha dor de cabeça, não espirrava, mas ele estava assintomático. É aquela pessoa que não apresenta os sinais da doença. Não se sabe se essas pessoas podem em algum momento serem contaminadas pelo vírus. Ainda não temos certeza, né? O sintoma mais frequente são febre a partir de 37,8, tosse seca e, em casos mais graves, falta de ar. Gente, não brinca com essa coisa, viu? Mesmo que você ache que é uma simples tosse, não dê espaço. Uma febre de 37,8 já vai buscando logo orientações do seu médico, do sistema de saúde. Não vamos brincar, hein? Auto-isolamento. A prática de alguém doente se separar espontaneamente aqueles que estão saudáveis, a fim de prevenir a disseminação da doença. Muita gente às vezes nem faz isso, mesmo sabendo que está doente, vai para o meio do povo justamente com aquela ideia maldosa de contaminar outras pessoas. Então, o auto-isolamento é aquela segurança que damos um ao outro
Algumas estratégias que incluem limitar-se a um único quarto, banheiro durante o período da recuperação e não sair em público até que o perigo da transmissão tenha passado. Então, guarde essa palavra aí, auto-isolamento. Vamos lá? Caso suspeito. O que é o caso suspeito? Já a gente ouve, fulaninho está suspeito do corona. É um paciente que apresenta os sinais, dores de cabeça, febre, sintomas que podem dar sugestão da doença. Então, qualquer sinal, qualquer caso suspeito é para ligar o alerta. Não vamos brincar, ok? Vamos seguir. Coronavírus é um grupo de vírus capaz de causar a doença em humanos e animais. Até hoje não se sabe, não tem conhecimentos nos cães, nos gatos, naqueles bichinhos que nós temos em nossa residência. O novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2, causa a doença Covid-19. São da mesma família SARS-CoV e MERS-CoV. São tudo palavras novas que nós estamos aprendendo durante esse período aí. Além de outros coronavírus que causam normalmente resfriados comuns. Sua estrutura é formada por microespinhos. Quando a gente visita o microscópio eletrônico, a gente percebe justamente a cara feia desse moleque aí. Então vamos lá. Covid-19 é o nome da doença, né? E a sua abreviatura é coronavírus díase. A doença é causada pelo vírus corona. Que é justamente essa imagem que você está vendo aí, é uma situação dentro de um avião, uma pessoa só que está contaminada, ela consegue nesse ambiente fechado contaminar todas as pessoas que estão ali. Então, toda segurança é importante. Distância social. Muitas vezes a gente já ouviu isso. Mantenha a distância no banco, na feira, no mercado, onde você for. A recomendações a fim de reduzir a propagação da doença, como manter pelo menos 1 metro de distância, 1,5 metro, 2 metros, evitar a aglomeração, os paredões, as festas fechadas, cancelar as viagens desnecessárias a fim de reduzir a propagação da doença. Essa aí é a palavra distância social, distanciamento social. Vamos seguir. EPI. Muita gente que trabalha nas empresas, principalmente nas fábricas, nas construções civis, já conhece essas 3 letrinhas aí: equipamento de proteção individual. É usado para diminuir a exposição e os riscos das doenças. Então nós temos algumas aí, como luva, máscara, óculos, seja tampão de ouvido, tudo quanto o que for de proteção individual possível, vamos utilizar. E não vamos esquecer do álcool gel, de lavar as mãos, hein? Pelo amor de Deus, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, isso é fundamental, é quase que um equipamento de proteção. A epidemia. A epidemia é o aparecimento de um grande número de casos da doença em um determinado local e tempo. Ou seja, num espaço determinado começa a surgir e aí esse vai contaminando e por aí vai. Então vai transmitindo a doença de uma pessoa para outra. Estado de calamidade. Muitos prefeitos, governadores e até o próprio Brasil já tem usado muito essa palavra, o estado de calamidade. Justamente a gente vê nas enchentes, né? Quando tem enchente nas cidades do interior, principalmente nas grandes capitais, aquele estado que a água acaba tudo. Então a doença do corona também tem provocado isso. Situação anormal que pode ser decretado nas esferas municipais, estaduais e federal, desencadeado
por alguns desastres que afetam a região. No caso, hoje nós estamos falando que o desastre é a epidemia, a pandemia do coronavírus. Então, esse estado de calamidade é uma palavra também conhecida, muito conhecida vulgarmente nesse período dessa doença. Grupo de risco: pessoas com maior chance de terem quadros graves caso adquiram a doença. São aquelas portadores de doenças crônicas, problemas cardíacos, diabetes, insuficiência renal, doenças pulmonares e pacientes imunossuprimidos, como os oncológicos, com câncer. Então, essas pessoas formam um grupo de risco, aquela pessoa com idade avançada, com gordura acima do peso. Então, nossos cachorrinhos, nossos animais, ainda não tem nenhuma comprovação de que eles são um grupo de risco. Paciente zero é uma palavra, né, também muito utilizada nos noticiários. Nós estamos muito vendo aí o paciente zero, que é o primeiro humano acometido por uma doença viral ou bacteriana. Chama-se o paciente zero, aquele que começou, que teve o seu o primeiro na Bahia, o primeiro em Salvador, o primeiro na Itália e por aí vai. Fica o marco registrado desses pacientes. Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença contagiosa que se espalha por diversos continentes e tem transmissão sustentada entre pessoas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia Covid-19 em 11 de março de 2020. 11 de março, nós estamos hoje, né, em março, 17 de março de 2021, então um ano foi decretado justamente a pandemia, que é essa doença que disseminou e está contaminando e matando muita gente no mundo todo. Período de incubação, também uma palavra que vocês ouvem muito no noticiário aí. Os noticiários falam: o período de incubação do coronavírus é o tempo necessário para que uma pessoa comece a mostrar os sintomas após ser exposta ao novo corona. No caso do Covid, acredita-se que esse tempo pode demorar em média entre a primeira e a 14º dia para aparecer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, entre os 14 dias nós temos aí é o período justamente de segurança. Se você começou a apresentar os sintomas hoje, aí você vai estudar ele, se controlar, né, se cuidar e prevenir e não deixar passar para outras pessoas durante 14 dias. Quarentena. Quarentena é a prática de isolar pessoas que parecem saudáveis, mas que podem ter sido expostas a uma doença. A quarentena pode ser o autoimposto ou imposta pelo governo. Você mesmo faz a sua quarentena, ou os governos federais, estaduais e municipais, eles decretam justamente a quarentena, e aí a partir daí ele vai tendo os decretos de paralisação da cidade, das atividades, para que realmente baixa essa contaminação. SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus que causa o Covid. SARS-CoV-2. Bonitinho, mas ordinário. O surto são os casos repentinos da mesma doença, numa determinada área geográfica relativamente controlada, no começo de janeiro de 2020, quando há afetado somente a cidade de Wuhan, na China. Vocês já visitaram o site?
da China, visitem a cidade de Wuhan, lá na China, para você pensar que é uma cidadezinha qualquer, né? Veja, visite, faça essa pesquisa você também. Taxa de transmissão, taxa básica de capacidade de disseminação de pessoas de um vírus. No caso do SARS-CoV-2, o número é de 2 a 3, ou seja, um portador da doença pode transmitir para mais 2 a 3 pessoas. Transmite para 2 ou para 3. Você vê como é que a coisa é, né? Transmite para 2 ou para 3. Não é que é danado? Faz um estrago. Teste RT-PCR. Esse danado, isso incomoda no nariz. Bota lá o cotonete no nariz, mas é preciso fazer. Não tem jeito. Não tem jeito, garotada. Tem que fazer esse teste. Precisar fazer, faça. Faça uma, faça 2. Já fiz 3. Fiz um até lá na escola, no nosso colégio Duque de Caxias. É um tipo de teste molecular realizado a partir de uma amostra biológica, retira do nariz e da garganta, partes da mucosa nossa, e leva para o laboratório, que ali vai em análise detectar a presença, se há a genética do Covid, do SARS-CoV-2. É um teste atualmente utilizado para confirmação em laboratório, certo? Então, espero que você não precise fazer, mas se tiver que fazer, faça. Faça, porque é uma prevenção. Pelo menos você fica sabendo se você tem, ou para não se contaminar. A transmissão comunitária é o sustentável. É o momento em que há uma ampla circulação do vírus na comunidade, que já não é mais possível saber quem foi a fonte da contaminação. Ou seja, foram tantos. Então, para a segurança nossa, enquanto a vacina não chega, para a segurança, vamos usar a nossa máscara, vamos lavar as nossas mãos, vamos usar álcool gel se a gente estiver numa área externa, ou seja, tudo que for possível. Lembra lá dos EPIs, equipamento de proteção individual? Se for possível, vamos andar, super equipado para evitar a contaminação. A triagem, pergunta simples realizada para determinar se alguém tem ou não o risco do portador da doença. Você chega na porta do hospital, que já está lotado, hoje 17 de março de 2021, praticamente tem cidades que não tem nenhum leito mais para entrar paciente. Então a triagem é justamente para saber em que grau a doença, e lá tem todo um protocolo de análise de profissionais, de médicos, para detectar quem está menos ou quem está mais, quem precisa de mais assistência e por aí. Então essa palavra triagem vocês têm visto muitas vezes. O vírus, esse é o danado. É um agente infeccioso muito pequeno, de 20 a 300 nanômetros, nanômetros, capazes de entrar em células vivas, se multiplicar e infectar esses seres. Destrói as células. Existem mais de 200 mil tipos de vírus no mundo, que representam a maior diversidade biológica da natureza. 20 a 300 nanômetros. Imagina você, quanto ele é só não falar, você pode espalhar ali se estiver infectado, espalha aquele monte de vírus, e as pessoas que estão circulando podem passar e se contaminar só no ar. Esse aí é o que todo mundo conhece, o auxílio emergencial, que foi um benefício instituído no Brasil pela lei número 13.982 em 2020,
previu o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores informais e de renda baixa, microempreendedores individuais e também contribuintes individuais no Instituto Nacional de Segurança Nacional. O auxílio emergencial é que está salvando a população, porque as empresas estão paradas, a economia está parada, o desemprego aumentando e, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, parem com essa doença, pelo amor de Deus, se cuide, meus alunos, cuidem você, cuide de seus familiares, seus pais, suas mães, sua mãe, seus avós, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, cuidem-se. Enquanto isso, vamos fazendo aqui as nossas aulas virtuais. Alguns clichês da pandemia. Não seremos os mesmos, sairemos maiores. Criatividade, reinventar na crise. Nada será como antes. O novo normal, as aulas virtuais. O vírus ignora fronteiras. A natureza retoma o seu espaço. Finalmente, estou conhecendo minha casa. Tinha gente que só chegava em casa para dormir, acordar e sair. Muitas vezes não sabia nem os cantos da casa que tinha. Hoje, infelizmente, com a pandemia, a gente precisa ficar dentro de casa, se preservar, ajudar dentro de casa, a limpar, a fazer isso, a fazer aquilo, para passar o tempo sem o estresse. Valorizar coisas simples, oração, meditação, ler os livros e assistir às aulas virtuais do professor Bernardino Gaioso. Grande abraço aí para todos vocês. Por final, quero te dizer, mas que nunca estarei ao seu lado e muito mais próximo para ouvir as suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos. Use e abuse. Estarei a uma distância de um clique no mouse para tirar suas dúvidas. Virtualmente, estarei sempre aguardando as suas mensagens para tirar, conversar e vamos chegando, vamos fazer esse novo reencontro, certo, meus queridos? Então, um grande abraço para vocês. Eu, professor Bernardino Gaioso, estou no Google Classroom, na sala virtual da sua escola Duque de Caxias. Você entra lá, entra com seu e-mail, com seu e-mail do Inova, e aí participa dentro da sua sala, que esta atividade vai estar lá e estaremos fazendo algumas atividades por aí, tá certo? Meu telefone é pessoal 999669878. Então gostaria que vocês usassem dele o mínimo possível, porque é particular, é familiar, e aí tenho recebido muita notícia e essas aulas estão sendo gravadas justamente com eles. Então não posso ficar ocupando muito o meu aparelhozinho, que o Estado infelizmente não me deu nenhum equipamento. Não há nenhum professor recebeu equipamento, mas estamos aqui fazendo essa doação, porque essa é o nosso bem-querer, ensinar vocês. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Um forte abraço para todos vocês. Se cuidem, se cuidem, se cuidem.